É isso aí, ouvintes da Difusora Ouro Fino, estamos aqui no nosso canal Difusora Esportes OF para trazer hoje uma entrevista, né? A gente, há 2 anos atrás, tivemos aí o prazer de entrevistar o Sérgio Maurício, né, que faz parte das transmissões da Bandeirantes na Fórmula 1, e hoje temos a honra de receber aqui Felipe Giafone, né, 48 anos, né, ex-piloto aí de Fórmula Indy, também da Fórmula Indy Light, e também que atualmente é ex-campeão da Copa Truck, né? A gente vai falar com ele aqui a respeito da sua vida profissional e também um pouquinho sobre o que ele espera da temporada 2024 da Fórmula 1. Seja bem-vindo, doutor Dante Severo. Muito obrigado, Felipe Giafone, por nos conceder essa entrevista. E vamos lá, vamos para um bate-papo bem gostoso, bem descontraído, né, para os nossos espectadores e ouvintes conhecerem mais um pouquinho desse comentarista que, se Deus quiser, todo domingo, se não tiver na TV, vai estar na Fórmula Truck. Tem bastante coisa para vocês verem, Felipe Giafone. Felipe, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo aqui na Difusora. Que isso, um abraço para vocês, Rodolfo, Dante, prazer estar com vocês aqui. E vamos falar um pouquinho aí de corrida, de Copa Truck e Fórmula 1, vamos lá. Certo. Ô Felipe, você que tem aí uma família, né, uma genética de automobilismo, né, o seu pai, Zeca Giafone, também tem seu irmão, né, o Zequinha, e agora a novidade é o seu filho, né, que está se destacando também nas categorias de base da Fórmula Indy, né, lá nos Estados Unidos. O que representa para você o automobilismo? Olha, Rodolfo, pra você ter uma ideia, eu estou agora aqui, meio apaisando, estava saindo de um kart aqui em Interlagos e fazendo uns testes aqui. Então, a minha vida é sempre nisso aí, né? Sempre envolvida em algum lugar em corrida, seja dentro das pistas, pilotando, né, como você falou, comecei com meu pai, pequenininho, querendo no sangue, né? A família mexeu com isso aí a vida inteira. Meu pai veio como empresário, né, que veio coisa do avô dele, mas a gente acabou se iniciando como construtor de karts lá nos anos 90. Depois ele tinha a equipe da Stock Car dentro de casa em São Paulo, no interior, e daí depois a gente começou mais para frente a fazer os carros da Stock Car, né? Por isso que até eu não corro, nunca corri na Stock, porque é onde a família tá envolvida. E que não está mais. A partir desse ano agora, o pessoal, né, da categoria comprou todo o nosso lado aí, e então a gente está focando nos carros elétricos, né, caminhões. A gente está transformando caminhões da combustão para elétrico, e tivemos um desenvolvimento esse ano na Copa Truck com caminhão híbrido, que eu não usei nas corridas, mas para treinos. Então é isso aí, a gente está sempre envolvido. Mas falando a pergunta do meu filho, né, que você falou, o ano passado ele acabou levando esse campeonato nos Estados Unidos. Foi completamente inesperado. A ideia era falar, você vai correr nos Estados Unidos, vai fazer um ano, a única chance que você tem de ficar nos Estados Unidos é vencendo o campeonato, e que é muito difícil. Porque nos Estados Unidos, quando você está nas categorias de base, você vence o campeonato, você ganha premiação, você ganha o dinheiro para fazer o ano seguinte. E aí ele conseguiu ser campeão e ganhou $240 mil. E então tá se bancando praticamente aí para esse ano. Eu estou tendo só que arrumar mais um pouco ali, uns patrocínios daqui ou dali. Mas então ele mora nos Estados Unidos e vai seguir o sonho dele. Não é um sonho fácil, mas foi muito bacana já de ele ver ser campeão no ano de estreia nos Estados Unidos. Ô Felipe, aproveitando aproveitando o gancho do teu filho, que tá lá, que venceu, aquela coisa assim, para quem vai nos ouvir e nos assistir, um garoto de classe média, não vou nem baixar mais, um garoto de classe média, para entrar no automobilismo é muito difícil se ele não tem patrocinadores. Tá? Como ele adentra nisso daí? O sonho dele é a vontade dele e ele quer entrar nisso daí. O que vocês demonstrariam de que, segue esse caminho, segue por aqui, e por aqui dá para você chegar no que você quer realizar? Olha, Dante, é muito complicado. Infelizmente, né, a parte mais complicada
da carreira é o começo mesmo, né? Porque assim, no começo ninguém te conhece, alguém tem que pagar, e como você falou aí, não é barato, começando pelo kart. E eu acredito hoje que o melhor modo de você ir se adaptando e ver se você curte é começar nos karts de locação, né? Ou em piscinas pequenas, quando criança, e deixar a molecada ir se desenvolvendo. Agora, a partir daí, é tudo contato, né? Você vai falar assim, é impossível? Não é, obviamente, é impossível você sem dinheiro ir para frente. Se você tiver sorte, se você estiver na hora certa, no lugar certo, tiver alguns amigos, alguns contatos, e que chama a atenção, a gente viu isso acontecer com o Hamilton, né? A gente viu isso acontecer, próprios brasileiros na época tiveram, como Nelson Piquet, né, Roberto Couto Moreno, outros pilotos que não tinham dinheiro, e foram trabalhando, arrumando contato, tudo, e foram se dando bem, né? Então, mas não é fácil. Mas se você parar para pensar também aí, como é que é para você ser piloto profissional de futebol, por exemplo? Acho que é tão difícil ou mais difícil. E você não precisa de tanto dinheiro. Mas você precisa, primeiro, né, do talento, e você precisa que alguém te veja, né? Você precisa estar no lugar certo, na hora certa. Eu tenho certeza que tem um monte de talento desperdiçado do futebol também, mas o futebol, para dar o início, você precisa de uma bola, e, né, uns amigos. E o carro é bem mais complicado. Mas a chance de você virar profissional e se destacar, nos dois são muito difíceis. O hobby, o futebol, é infinitamente mais barato. Mas para você se profissionalizar e realmente ser um profissional e destacar, eu diria que é tão difícil quanto. Ô, Felipe, você também, a gente viu no seu histórico aqui também, que você iniciou na Indy Lights, né? Bem, no início dos anos, em 96, né? Em 1996, isso. Você iniciou. E depois você passou, porque a Indy teve vários nomes, né? Teve IRL, depois teve kart e tal. E você teve uma vitória em 2002, né? Que foi no GP de Kentucky. Isso. E 2002 também foi um ano especial para você, que você foi terceiro lugar em Indianápolis, né? Como é que... Explica um pouquinho para a gente como é que é correr em Indianápolis, um tempo sagrado do automobilismo, e você, nessa corrida, se não me engano, o Hélio Castro Neves venceu, e você ficou atrás do Paul Tracy, né? Que foi o segundo lugar. Exatamente. Para quem não é da época, né? A Indy, na época, ela dividiu lá por 95, mais ou menos. Então ela virou kart e IRL, kart com C, tá? Não é kart de kart que a gente está acostumado com kart. E aí as equipes fortes inicialmente estavam na kart, mas com o passar do tempo ali, tudo veio para a IRL, porque ela tinha a corrida de Indianápolis. Então, em 2002, por exemplo, já estava a Penske, já estavam praticamente todas as equipes aí na IRL, e que depois a outra acabou morrendo, né? Acabou se desfazendo. Mas foi muito bacana, pô. 2002 foi um ano muito bom, e eu tinha um carro, acho que o único ano que eu tive um carro bem competitivo. 2003 também, mas eu acabei tendo um acidente, ali me quebrei bacia, tema, me estourei, fiquei um tempo afastado, e aí depois já caí em umas equipes ruins, e aí eu já não tinha mais prazer mesmo. A minha última corrida de Indianápolis foi em 2006, mas eu já não estava me pegando muito, porque a minha equipe é muito ruim, e eu já estava desanimado, aí pronto para voltar para o Brasil, na verdade. Mas os anos que eu estive lá foram 10 anos, e foi muito legal. Eu tive momentos muito bons ali, outros vários bem ruins, como qualquer parte do esporte aí, mas não me arrependo de nada não, foi muito legal. Ô Felipe, falando sobre a Fórmula Indy, ela é uma fórmula que a gente pode dizer é um automobilismo regionalizado, ela é nacional, ela é mais americana, pelos circuitos que começaram uma época para vir no Brasil, eu passei semana passada, demoliram lá o espaço do AMB, que corria ali, entrava por dentro do estacionamento, ficou muito bacana, por sinal, na época até a emissora que você trabalha cobriu tudo isso daí na época, né, que ocorreu isso aí. Dos brasileiros, como é algo, vamos falar, nacionalizado, americano, como é que eles reagiam
referente a todos vocês, quem dá o pontapé inicial é o Emerson Fittipaldi, né? Ele chega lá, aquela coisa toda pela Penske, e faz tudo isso daí. Em relação ao Felipe Giafone, a Gil de Ferran, que infelizmente perdemos ele há 2 semanas atrás, Hélio Castro Neves, André Ribeiro também, que não está mais entre nós, né? E o próprio Tony Kanaan, como eles olham para nós, brasileiros? Porque o brasileiro, assim, desculpa a palavra chula, é um bicho bom. Onde ele vai, ele se destaca. Quando ele quer, ele se destaca. Como eles veem nisso? Porque nós adentramos no esporte deles, né? Não é? Exatamente. Não, mas eu te falo que o americano, ele tem um lance que é muito bacana, né? A Fórmula 1, como você falou, é bem americana, apesar de, né, eu ter corrido na minha época, a gente corria no Japão, Canadá, em outros locais, né? Depois veio para o Brasil, na Europa também, mas a base sempre é americana, né? Primeiro, assim, o que é a Fórmula 1 Fórmula Indy, né? A Fórmula 1, a tecnologia é muito maior, regulamento muito mais liberado e custa muito mais caro. A Fórmula Indy é um carro de base igual para todo mundo, com algumas marcas de motor, mas aonde a diferença de piloto é maior, até, né? Você não tem aquela diferença de equipe grande como tem na Fórmula 1, porque é tudo mais parecido. Então, mas o interessante do americano, você falando, por exemplo, assim, mais recente, o Hélio Castro Neves e o Tony Kanaan, que eu vivenciei muito, tanto guiando com eles, e depois comentando na Band também, e fui muitas vezes em Indianápolis, correndo e sem correr, e o público americano, a aceitação dos dois era enorme, é muito maior do que os próprios americanos, eles adoravam o Tony e o Hélio. E no Brasil é diferente, nós que sempre foi, a Fórmula 1 sempre foi, né, Globo, a gente vinha de cena, tinha uma audiência absurda, e não dava para comparar muito, né, assim, com a Fórmula 1. Mas eu acho que os brasileiros, é uma pena que tanto na Fórmula 1 como na Fórmula Indy, agora a gente está precisando mais de ajuda aí, a gente tinha vários patrocinadores na época que ajudavam a levar até lá, e hoje diminuiu, né? Na minha época era Hollywood que me levou, tinha Marlboro, que era de cigarro, daí tinha Brahma, que era cerveja, que patrocinou muito forte lá, vários pilotos, e isso aí diminuiu muito, então é uma pena só a gente não ter mais aquela quantidade de brasileiros batendo na porta ali, como foi nos anos 2000 ali, né, final de 90 até 2005, 2006. E esse ano na Fórmula Indy teremos apenas o Pietro, né? Exatamente. Que migrou da Fórmula 1 para a Fórmula Indy. Torcer para ele se dar bem aí e fixar aí o nome para a gente começar a ver se começa a ter um brasileiro ganhando corrida lá. Isso aí, então vamos começar agora, Felipe, falando da Fórmula 1, né? Fórmula 1 2024, Dante, quer fazer a primeira pergunta? Antes da gente adentrar na Fórmula 1 2024, a gente preparando o material aqui para fazer essa entrevista contigo, me veio uma pergunta o seguinte, Felipe, na sua cabeça, em relação eu não vou adentrar nesse assunto do Senna, de falar assim, tudo que o Senna foi, mas aquele fatídico dia de 1º de maio de 1994, você acha que aquilo ali é um divisor de águas para nós brasileiros dentro da Fórmula 1? Porque nós tínhamos diversos pilotos na época e foi minguando. Hoje há quanto tempo, se eu não me engano, o último piloto que nós tivemos, tirando o Pietro, que chegou até de pilotar uma, mas que teve sequências, foi o Bruno Senna, se eu não estou enganado. Você acha que aquilo ali é um divisor de águas? Sem o falecimento, o ídolo, tudo o que ele significa para nós, amantes do automobilismo, mas você acha que aquilo ali foi uma coisa que não podia, por tudo, sabe? Acho que, assim, queria saber da tua opinião em relação a isso aí. Eu acho que a morte do Ayrton foi um negócio que abalou muito, assim, né? A audiência era absurda, era um cara que guiava muito, ele era um Verstappen da época, né? E então foi um baque geral, mas depois disso a gente continuou, né? Tinha a entrada do Rubinho e o Christian, que eram novos ainda, mas já estavam na Fórmula 1, e depois veio o Massa, e eu acho que vários brasileiros que passaram, como você mencionou,
o Bruno Senna, mas tiveram vários, né, que entraram, ficaram 2 anos, 2 anos e saíram. Mas os números hoje, a Fórmula 1, diria que os últimos 7, 8 anos aí, não é nem mais dinheiro, é muito contato, com muito dinheiro, e não basta você, na época assim, você conseguia um patrocínio médio aí, colocava algum dinheiro e você fazia um ano. E depois, uma vez que entrou na Fórmula 1, sobressaía muito, eles acabavam ficando porque as equipes grandes pegavam. Isso aconteceu pós a Senna, com o Rubinho e com o Massa. Eram bons pilotos, olha, bons, são ótimos pilotos, que não era o nível do Senna, né, mas que tiveram uma carreira brilhante lá. Lógico, o brasileiro era mal acostumado, né, vinha com Emerson, depois Piquet, depois Senna, tudo ganhando. Aí você pega lá 2 pilotos que chegam a ser vice-campeões, né, o Massa quase venceu o campeonato, ganhou, mas não levou. E o brasileiro queria mais, né? Mas eu diria que agora depois Massa, que complicou mais ainda, né? Que a gente começa a ver que a gente está remando aí para tentar um outro e não bate de novo. Para chegar e depois precisa provar que é bom e ter sorte de estar no lugar certo, na hora certa, para vir alguma equipe grande e pegar. Para falar de vitórias que você falou aí, bom e ter sorte, vamos falar agora do Max Verstappen, né? Esse fenômeno aí que apareceu desde 2021 dominando, né? Claro, 2021 acho que foi o campeonato mais equilibrado, né? Que foi definido na última curva. Exato. Mas 2022 e 2023 temos uma grande supremacia. Você acha que esse ano pode continuar essa supremacia do Verstappen? Eu não vou dizer nem da Red Bull, porque o segundo piloto da Red Bull não ajuda muito, né? O Verstappen corre sozinho. Mas você acha que podemos ter essa supremacia de novo, Felipe? Eu acho que sim, mas talvez não tão grande. É o que eu estou torcendo, pelo menos, né? No fundo, mas você torce para o Hamilton ou para o Verstappen? Eu sempre falei bem claro, né? Eu adoro, se fosse sempre como 21, e hora ganha um, hora ganha outro, para mim estava ótimo, né? Assim, porque no fundo a gente quer ver a disputa na pista com condições iguais de carro. Então, no passado, o Hamilton tinha um carro muito melhor que o Verstappen e ganhou tudo. E agora o Verstappen está com um carro melhor que o Hamilton e está ganhando tudo. Então, acho que isso faz parte da Fórmula 1, né? A história da Fórmula 1 vem assim de muitos anos. Mas eu acredito que a Fórmula 1 está entrando num ponto que ela vem equilibrando regulamentos. Se você for pegar a briga pelo segundo lugar, pelas equipes médias, a briga é muito interessante. O Verstappen realmente está sobressaindo, é um carro muito bem acertado para o estilo dele, que é um estilo muito diferente da média dos pilotos. Então ele está numa equipe que entende o jeito que ele guia e consegue fazer um carro que praticamente só ele guia, né? Uma coisa que tem muito se discutido, e a gente pega isso daí porque a gente acompanha muitos grupos, né? E até mesmo uma vez eu vi o Sérgio Maurício comentou algo e as pessoas começaram a seguir isso em relação a isso, que é um colega seu de trabalho, que fala assim, o Verstappen consegue tudo isso por causa do carro dele que está ajustado a ele. Então, parece que sobressai que o carro é melhor hoje que o piloto, né? E eu acho, assim, eu queria saber de você qual é a tua opinião, que ainda é muito mais o piloto do que a engenharia. Tanto que você está testando uns karts aí, se fosse assim, você colocava um robô, ele testava e você estaria no estúdio, com ar-condicionado, nossos espectadores saber você está em Interlagos, eu vendo telha Brasilite em cima de você, que deve estar calor essa hora, para dar um robô por aí, né? Exatamente. Eu acho que assim, o piloto ainda faz muita diferença, mas ele precisa de um carro competitivo, né? Não tem o que fazer se você está num carro ruim e você não vai bater um carro bom. Isso aí nem Ayrton Senna, nem ninguém. Então, você vê ocasiões ali, uma pista úmida, onde uma equipe pequena, naquela circunstância, o carro vai dar uma igualada em tudo e o piloto sobressai. O que aconteceu? A gente via isso com o Senna, e as condições especiais de pista, o piloto aparece mais. A gente viu isso muito também com o Hamilton, com o Alonso, com
Verstappen, mas eu acho que no momento, assim como aconteceu com o Hamilton, né, alguns anos atrás, é um casamento perfeito. Né? É você ter um engenheiro que entende exatamente o que você quer, a equipe está com equipamentos perfeitos para o seu estilo. Então, você falou, o carro é melhor, mas na mão do Verstappen, porque senão o Pérez faria a mesma coisa. Né? Então, eu acho que é um conjunto. Eu não isolaria só, o piloto faz toda a diferença, mas você vê que não é à toa, né, que o Schumacher ganhou o que ganhou e sempre teve um parceiro de equipe, um outro, né, mas ele sempre sobressaía, porque era um cara super fora da média. Então, foi assim com o Hamilton e está sendo assim com o Verstappen. Né? É isso aí, seguindo essa sua linha aí, ô Felipe, sobre essa soberania da RBR, quem você acha, na sua opinião, que pode fazer frente? Tivemos uma briga intensa esse ano aí, que foi com a Mercedes e também com a McLaren, né, que surpreendeu todo mundo. Você acha que Piastri e Norris podem surpreender de novo? A McLaren pode sim ser uma equipe que chegue perto aí. Agora é difícil falar, né? A Fórmula 1 muda tanto, a gente jamais imaginava que a Red Bull sobressairia tanto, como jamais imaginaria que a Mercedes ficaria tão para trás, né? Num projeto super inovador, teoricamente iriam voar, e foi um projeto que foi por água abaixo. E agora eles estão correndo atrás do prejuízo e tentando, né, um carro novo, que pode ser uma grande surpresa para esse ano. Então, vamos ver. Eu acho que, de novo, eu acho que é difícil alguém andar na frente do Verstappen, porque eles estão dando continuidade num trabalho que já estava muito bom. E o resto está correndo atrás deles, né? Enquanto está meio que copiando o desenvolvimento, eles estão sempre um passo na frente. Mas eu acho que a tendência dessa vantagem é diminuir. Não acredito que ele vai vencer o mesmo número de corridas que ele venceu no ano passado. Tanto que nesse ano são 24, né? 24 corridas, e algumas etapas até mudaram da época, né? Por exemplo, Azerbaijão, né? Que era normalmente no primeiro semestre, foi para o segundo, teve algumas trocas aí, porque vai ficar meio bem asiática, né? Essa primeira parte, né? Com o Japão, com China também, né? Nesse primeiro começo, Austrália, né? Nesse começo. E como é que representa para você essa novidade, Felipe? Transmissão aos sábados, né? As duas primeiras corridas, tanto no Bahrein como na Arábia Saudita, vão ser nos sábados, né? Assim como tivemos agora, no final do ano, a de Miami, né? Apesar que foi de madrugada, coisa e tal, aí é uma novidade esse ano, né? Exatamente. Eles têm Las Vegas, né? Foi de madrugada. A Fórmula 1, ela vem, né? O Japão, a gente já tinha isso no Brasil, né? Porque era no domingo lá, mas às vezes era sábado, né? Ou madrugada do sábado no Brasil. Mas a Fórmula 1 hoje está num tamanho assim, absurdamente maior do que sempre foi. Isso aí, você vai falar mesmo, mas na época do Senna ela era maior, no Brasil. Mas no mundo, assim, a Fórmula 1 tomou uma proporção absurda. Começou pelo filme lá, o Drive to Survive da Netflix, e você fala hoje lá com quem for lá, ela está numa direção muito certa, né? E você vê várias corridas, depois que ela ficou meio americanizada, que os americanos compraram a Fórmula 1, acho que a proporção dela está aumentando a cada ano. É só minha correção aqui que eu me enganei, que Miami foi no início, né? Essa última foi Las Vegas, né? Que foi, até teve treinos na madrugada lá da cidade e tal. Dante? Ô Felipe, aproveitando, já que era até minha próxima pergunta, referente assim, época de Bernie Eccleston, que passa para a Liberty Media. Na sua opinião, melhorou? Melhorou, não tem dúvida. Eu acho que o Bernie Eccleston, ele, se não fosse ele, nada disso existiria, né? Eu acho que o cara tem um dom, ele teve uma habilidade ali para manter o Ferrari, manter os egos baixos, era um cara que vinha, entendia as equipes como ninguém, então assim, ele teve uma habilidade absurda, né, de conseguir manter e fazer a Fórmula 1 do jeito que é. Mas depois, né, até pela própria idade dele e tudo, eu acho que quando os americanos entraram, eles corriam um sério risco de ele ter uma pessoa de querer fazer mais ou menos o que eles fazem com a NASCAR, deixar muito americano, e as equipes tentarem a categoria, poderia acontecer.
Mas aí eles começaram a trocar, né, a dirigência. Hoje é o Domenicali, que era um cara da Ferrari, e um cara do meio, muito respeitado por todas as equipes. Então eu diria que depois que os americanos compraram e estão colocando as pessoas certas ali, e a tendência é só melhorar, no meu ponto de vista. Temos aí esse aumento, né, no número de provas, né, Felipe? E a partir do ano que vem, se não me engano, 2025 e 2026, também vai aumentar o número de equipes, né, que foi até aprovado pelo Conselho da FIA, esse aumento. Você acha que a partir de 2025 e 2026 podemos ter muitas novidades, mudanças drásticas aí, inclusive até podendo ter mudanças aí, tirando essa soberania, ameaçando essa soberania da RBR? 25 eu ainda acho que não, mas 26 é muito. Porque 26 do carro muda, né, vai ter um conceito completamente diferente. Hoje eles têm um motor em torno de 1.000 cavalos, onde 160 cavalos vem do motor elétrico. A Fórmula 1 é híbrida. Hoje eles vão aumentar bem mais esse lado híbrido e um conceito de carro diferente. Então aí sim, vão ser novos projetos, o que existe hoje joga tudo fora. E então para 2026 muda tudo. Então tem grandes mudanças aí para 26, mas 25 eu acho que vai ser mais um afinamento aí do que a gente vai ver esse ano, vai ser para 25. E como que é para você, falando agora de bastidores, ô Felipe, fazer parte dessa equipe aí da Band, né, conceituada com você, Max Wilson, Reginaldo Leme, Mariana, também o Sérgio Maurício, como é que é trabalhar aí na Band? O Felipe... É muito tranquilo, a gente se conhece já há muito tempo, e o Sérgio Maurício, imagina, ele narrou, a minha única vitória que eu tive na Indy era ele que narrou, foi ele que narrou na época. E daí, mas eu nunca tinha trabalhado com ele, mas eu acho que o mais bacana é que tem uma amizade muito grande entre todos os envolvidos. E isso deixa a transmissão mais tranquila. Eu normalmente não estou junto com o Max, só no GP do Brasil, normalmente. Então a gente reveza. O Max, a gente se conheceu aqui em Interlagos, quando eu tinha uns 12 anos, 11. Então o Max é um amigo também, grande. E que para mim, para ele também é muito bom. A gente faz metade das transmissões. E ele corre nas provas de endurance, eu corro de caminhão. E tem outros trabalhos também, então para a gente fica bom aí, a dedicação fica por metade da coisa de Fórmula 1, e também tem Stock Car, que a gente também faz metade, tem a Truck, e meus filhos correndo fim de semana, então meus finais de semana aí estão sempre ocupados aí. Ô, Felipe, uma coisa que eu achei um maior barato da Bandeirantes, junto com vocês, lógico, que vocês vieram os bastidores, porque a antiga emissora que detinha os direitos, o que ela fazia? Ela entrava em torno de 5 minutos antes, mostrava era a própria Mariana Becker, ela dava aquela corrida muito rápida, depois veio o outro repórter, continua lá ainda, né, o Courrèges, Maurício, acho que é Maurício Courrèges o nome desse rapaz, muito tempo na França, né, e também por sinal um baita de um profissional, e aí vocês chegam e começam a mostrar para nós brasileiros aquilo que a gente não via, porque ou se não na TV fechada, na TV fechada, e vocês abrem isso, e eu acho que isso daí veio a melhorar muito a participação dos brasileiros na audiência em questão disso aí, porque a gente vê a Mariana Becker solta, que era uma coisa meio que ela parecia que estava engessada, e vejo vocês todos muito soltos lá, né, que até mesmo nas transmissões, então isso daí veio melhorar muito, a Bandeirantes dá essa liberdade para vocês, né? Sim, são emissoras diferentes, né, eu tive o prazer de também estar na Globo por 2 anos, quando me chamaram para fazer a Fórmula 1, porque né, eles me chamaram, como eu era comissário, eles acabaram me chamando ali para ver se eu conseguiria acrescentar alguma coisa, e aí trabalhei 1 ano na Globo mesmo, com todos eles, e é uma forma diferente. Lógico que eles têm essa forma mais presa, né? Tem menos tempo, mas isso aí é uma questão deles lá, uma televisão que já tinha tudo vendido, né, antes, então eles entregavam um pouquinho antes da largada e depois que acabava já ia embora, porque tinham, né, e vamos lembrar, a Globo, ela vinha de uma Fórmula 1 com cena, de uma audiência absurda.
Então, para ela, já estava meio que, né, será que vale mesmo todo esse investimento numa categoria que não tem mais brasileiro? Então, acho que, além de tudo, a Band deu muita sorte, né, porque a hora que foi para a Band, teve aquele ano de 2021 que foi fantástico. Hoje você vê brasileiros torcendo, muitos brasileiros torcendo, ou para o Verstappen, ou para o Hamilton, ou para o Norris, para o Leclerc. E isso é muito legal, principalmente público novo, né? Você vê nas corridas, pessoal que aborda a gente, a molecada, e muita gente que está curtindo a Fórmula 1 mesmo sendo brasileiro. E eu acho que a Globo, no momento lá atrás, né, antes, ela não pegou esse boom, ela pegou o boom da Fórmula 1 mundialmente, e talvez também não imaginava que os brasileiros começariam a achar uma graça grande na Fórmula 1, mesmo sem ter os pilotos brasileiros. Mas são duas grandes empresas, né? Assim, a Globo tive momentos muito legais lá também. É uma forma de trabalhar a Band. Eu trabalhei na época da Fórmula Indy lá há mais de 10 anos, aí voltei agora fazendo Fórmula 1. E realmente é mais solto e tem mais tempo, né? Então acho que para o público que curte, tá melhor na Band, porque você tem mais tempo de Fórmula 1 na televisão, né? Só para deixar claro, não estou criticando nem uma nem a outra. Eu acho que ficou mais legal assim, sabe? Exatamente. Para o público que gosta, sem dúvida nenhuma, né? O feeling de vocês foi fazer o seguinte: já que o futebol tem tudo aquilo que eles fazem antes de começar uma partida, vamos fazer isso na Fórmula 1. E ficou muito legal mesmo, e vocês são pé quentes mesmo, porque saía de uma coisa que a outra já olhava e falava assim, não dá mais audiência, no Plim Plim, na Rede Globo, não estava dando mais audiência, porque eles não quiseram renovar, e vem a Bandeirantes, junto com um time super qualificado, e faz bombar da audiência. O primeiro ano de vocês, meu Deus, é sensacional, a gente fala isso no nosso programa, cara, os caras pegaram um negócio e explodiram, e parabéns, só tenho que desejar parabéns para vocês, para fazer isso todo sábado e domingo, até na sexta também tem, a Band mostra treinos, né? Não, mas é o que você falou, a gente sempre fala, você está no lugar certo na hora certa, né? E eu acho que a Fórmula 1 veio para a Band na hora certa, para a Band, né? Então, e aí pegou uma turma que se dá bem, né? E que não tem muito mimimi lá de um querer aparecer mais que o outro, e é muito, muito tranquilo, e quem leva isso tudo é o Sérgio Maurício, né? A gente sempre, os comentaristas, você só guia o que ele te deixa falar, né? Se ele é um cara mais preso, ele que comanda o show lá, né? Então, se ele dá mais oportunidade, você fala mais. Se ele dá menos, você fala menos. E o Sérgio é um cara que abre bastante aí para os comentaristas e fica uma transição gostosa. Ô Felipe, quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui, para a gente é uma honra, né, estar recebendo você aqui no nosso Difusor Esportes. A gente vai transmitir pelo rádio e também pelo nosso canal do YouTube, Difusor Esportes UF. Agradecer a você pelo seu trabalho, pela sua história no automobilismo. Para nós é uma grande honra estar recebendo você aqui e desejar, em nome de toda a equipe da Difusora, boa sorte para vocês esse ano de novo, para você também. Hoje está todo mundo na Copa Truck, mas continua, na Band também, e o ano passado eu consegui no finalzinho vencer o campeonato ali, e vamos tentar hoje de novo esse ano. Tá certo, na Copa Truck, Fórmula Truck era o antigo nome, depois mudou, né? Agora exatamente. Desde 2017, isso? É isso aí. Tá certo. Ô, Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui. Desculpa aí atrapalhar você está aí no seu trabalho aí no internet. Imagina. Agradeço você pela disponibilidade e a Difusora sempre à disposição. Valeu, Rodolfo. Dente, um abração para vocês aí e obrigado a vocês pelo espaço. Obrigado, Felipe. Valeu, Felipe. Boa sorte. Muito obrigado. Valeu. Obrigadão aí. Tchau.